Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas para o nosso 17º episódio de Crachá na Mesa. Eu sigo aqui muitíssimo bem acompanhada. Estou aqui com a Bea. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Confesso que para esse episódio eu estou muito ansiosa / nervosa ao mesmo tempo. Acho que um pouco de receio, porque… Nervoser, sim. Porque a gente vai falar sobre geração Z. Muitos quereres, poucos deveres. E aí, o que vocês acham? Não sei. O que você acha, Bea? Minha experiência com a geração Z. Gente, conheço várias pessoas, inclusive tenho amigos que são. Eu acho que, enquanto a gente estava se preparando para gravar esse episódio, estava pensando aqui, eu conheço muitas pessoas. A maioria do meu círculo é de pessoas da geração Z, né? Eu acho que um grande fator que influenciou isso é o fato de eu ter ingressado na faculdade um pouco depois, né? Eu entrei na faculdade com 21 anos. Enquanto o pessoalzinho que estava chegando tinha 18, 19 e assim foi até o final. Então, para mim, estou com eles. Eu sinto um ruído entre gerações, e aí aqui até trazendo para quem não me conhece na intimidade, eu sou uma pessoa de 30 anos, quase 31. A Nana tem 32. E aí a geração Z é o pessoal aí que tem agora entre… É meio misturada essa faixa final, mas aí entre até quase os 25, 26 anos agora completos em 2023. Eles colocam o recorte de quem nasceu em 97 a 2012. Que tem 9 anos, eu já tô em choque. Como assim as pessoas que nasceram em 2012 têm 9 anos? É verdade, elas já estão alfabetizadas, cheias de opiniões. Foi outro dia. Meu Deus. Em 2012 eu já tinha terminado a escola. Eita, caramba. Gente, eu já tinha começado a faculdade, já tinha parado. Nossa. Olha o choque. E aí, então, eu sinto no meu dia a dia, assim, de forma prática, esse ruído geracional, muito mais em relação a tendências tecnológicas. E tendências no geral, assim, gente. Eu sou uma pessoa que não usa o TikTok. E eu reparei que a maioria do pessoal da geração Z tá no TikTok, né? Eu sou do Instagram, eu reparei que o Instagram ficaram só os idosos. E eu tô lá entre eles, vendo tudo uma semana depois. Que nem os nossos pais ficaram no Facebook. Eu uso uma ferramenta… Eu não… Se eu vou fazer uma pesquisa, eu não uso o TikTok. Eu reparei que a geração Z faz pesquisas no TikTok. Eu acho isso tão problemático, gente, porque essas informações não Eu uso o são… Google, eu uso o computador, gente. Eu abro o computador. Se eu preciso fazer uma coisa mais… que vai demorar mais tempo, eu uso o computador. Então, eu fui percebendo que tem essa diferença, assim, em como fazer as coisas do dia a dia e a que recorrer. E a geração Z é a geração que são chamados de nativos digitais, né? Eles já nascem com o celular, o tablet, a Smart TV, tudo de fácil acesso. A gente aqui que está na geração anterior, a gente viu nascer essas coisas. A gente viu o celular chegar, a gente viu o celular se popularizar, a gente viu o celular ter a tela cinza para colorida. Nossa, gente, isso foi uma revolução. Muito revolucionário. Eu lembro quando o primeiro celular começou a ser vendido para os mortais como nós, que era o celular Baby. E era uma loucura, gente. O celular era de crédito e a gente tentava encaixar o cartão do orelhão. Acho que eles nem sabem que orelhão era com cartão e já foi com ficha, né? Mas aí, pra gente fazer ligação, a gente tinha que colocar crédito no celular e vinha o código no cartão. E eu lembro de ficar horas com a minha mãe, com a minha madrinha, tentando achar onde que a gente encaixava o cartão no aparelho. E não encaixava, Sim, né? Sim, eu lembrei, era a operadora TES. É verdade. Você lembra disso? Enfim, então a gente vem desse lugar, assim. Então eu entendo por que há esse conflito de como fazer as coisas. Esses dias eu tava conversando com umas amigas e aí elas trouxeram uma informação que eu fiquei, assim, passada. Se você vai conversar com uma criança hoje em dia e fala pra ela… Aquelas brincadeirinhas que a gente faz com o bebê, etc. De, atende o telefone, pega o telefone. A gente faz com o dedinho, assim, né? Um dedinho na boca, um no ouvido, né? As novas gerações, gente, elas fazem a mãozinha reta, porque elas estão segurando o smartphone na orelha. E, tipo, é isso. A gente… Eu tô simplesmente… A nossa mímica é diferente. Eu tô simplesmente passada com essa informação. E agora que você falou isso, eu até comecei a pensar se de repente eles colocam de fato no ouvido e não na frente do rosto, porque agora é tudo FaceTime, né?
Eu acho que a próxima geração de bebezinhos vai ser no rosto. É muito estranho. Eu acho que tem sido interessante, assim, para mim, enquanto uma jovem adulta de 30 anos, e entendendo essa nova chegada de pessoas. E elas estão no mercado de trabalho, como a gente disse. São pessoas que agora estão aí com 25, 26 anos, estão no mercado de trabalho chegando há algum tempo, ou chegando agora, então o pessoalzinho de 18 anos. Eu adoro que você fala pessoalzinho, olha que tiazona. A turminha. Isso de tiazona, gente. Turminha boa essa geração. Eu adoro falar turminha boa. Entre várias características, né? E aqui é uma tentativa de compreender como que essa população se expressa, experiencia o mundo. E aí é óbvio, gente, existem várias experiências, mas é um exercício aqui de agrupar, mas sem generalizar. Vai ser uma geração, então, que está conectada o tempo todo, que está recebendo informação o tempo todo, e isso faz com que elas sejam pessoas que estejam super, hiper conscientes dos problemas do mundo. Vai ser uma galera que vai ter uma maior dificuldade em conseguir estabelecer alguns limites entre o mundo online e o mundo offline, entre o profissional e o coletivo, e que também tudo isso porque cresceram no auge da globalização, né? Então, eles cresceram nesse momento de alta tecnologia e desenvolvimento, mas que também, olhando para um contexto mais econômico-social, vem aí com crise econômica, crise política e social, em um cenário menos favorável à prosperidade do que nós chegamos dentro do mercado de trabalho. É um pessoal que começou a trabalhar no remoto. E isso faz toda a diferença, então, né? É aí que eu percebo algumas dificuldades, assim. E acho que essas dificuldades também falam muito mais sobre mim também do que necessariamente uma crítica direcionada à geração Z. Mas de modelos de trabalho, assim, né? Eu trabalho com pessoas que são realmente muito mais novas do que eu. Onde hoje eu me vejo numa sala de reunião, assim, e eu sou a pessoa mais velha na sala. Muitas das vezes, eu sou a segunda mais velha da sala. E que até pouco tempo atrás isso não acontecia. Eu sempre fui, acho que talvez seja esse o meu choque. Em todos os trabalhos anteriores, assim, que eu tive, até os últimos, 2, 3 anos, eu era a pessoa mais nova dentro da sala. E agora, numa questão de tempo muito rápida, eu passei a ser uma das pessoas mais velhas dentro da sala. E eu já senti muito desse choque geracional quando eu era essa pessoa mais nova, né? Em uma das minhas experiências, eu trabalhei com pessoas que eram 40 anos mais velhas do que eu. Todas. Nossa, é muita diferença. Todas, sem exceção. E aí, a gente tem um choque muito grande. Mas acho que causa um pouco de impacto, na verdade, quando a gente vê esse conflito de geração numa geração que é tão subsequente à nossa, como é a geração Z, né? Que é a que vem logo em sequência, que a gente deveria estar tão próximo, mas que eu acho que justamente por esses acontecimentos sociais, né, e tecnológicos de pandemia, trabalho remoto, globalização, hiperconectividade. Parece que a gente acelera o distanciamento das gerações. E aí você estava falando sobre o fato de ser uma geração também com muitas informações, informação acadêmica também. Acho que uma coisa que eu já li e um livro que eu também recomendo para vocês, que é o Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, e que fala diretamente com os millennials, é que a gente seguiu o script do que foi prometido pra gente, né? Então, termine a escola, faça uma faculdade, faça uma pós-graduação, fale, sei lá, no mínimo 2, 3 línguas. E aí você vai conquistar o sonho americano, que é vendido pra gente também, né? Aí você casa, 2 filhos, um cachorro, uma casa própria, o carro do ano. E a gente não consegue mal e mal manter o cachorro. E assim, por quê? Porque a gente tá num cenário econômico muito nebuloso e pouco próspero, né? E aí a geração Z aparece questionando esses modelos que foram impostos pra gente, que eu acho super válido e rico, mas que ao mesmo tempo me causam um certo incômodo, porque ainda que existam as suas exceções, é o que eu falei no começo do episódio, às vezes eu tenho a sensação que é uma geração que clama por muitas coisas, então ela tá ali brigando pelos direitos, o que eu acho ótimo, mas eu também me pergunto aonde estão os deveres. Então, o que de fato está sendo feito por essa geração em termos de ações práticas? Então, o ativismo que eu percebo está muito atrelado à geração Z,
me parece um ativismo muito digital. Mas onde está isso na prática, né? Como que a gente muda isso? E de que maneira essa revolução está acontecendo? Me incomoda um pouco porque eu tenho a sensação que às vezes eles só estão jogando aqui um monte de ideia esperando alguém abraçar e botar isso para funcionar, sabe? Eu tendo a olhar com outros olhos, assim, e até entender que o papel de uma geração após a outra é questionar tudo. É olhar para a geração que está vindo anteriormente e deixar a gente desconfortável com as nossas decisões. De cabelo em pé. Então, eu vejo que a geração Z, ela vem cumprindo bem esse papel, assim. Nas últimas semanas até a gente conversou sobre essa nova tendência aí, trazendo aqui mais para o campo do mercado de trabalho, falando sobre a Lazy Girl Job. Então, é a pessoa que quer um trabalho comum, que quer um trabalho que dê a oportunidade dela viver a vida dela tranquilamente. Uhum. Enquanto que anteriormente a gente estava na pegada da Girl Boss, que quer ser a chefona, quer fazer tudo, quer ser promovida CEO, a cada né? ano, a CEO e etc. E que assim, a que custo também, né? Tem os custos aí que isso trouxeram e quais foram os resultados. E aí entra em grande xeque a questão da saúde mental, né? Existe um limite do quanto que a gente consegue lidar com tudo isso, quanto que a gente está disposto a comprometer a nossa vida pessoal, a nossa saúde mental em detrimento de um trabalho. E aí a geração Z chega falando, cara, um trabalho é só um trabalho. Ele não vai estar no centro da minha vida. Nunca critiquei. Eu adoro isso e assim, sou muito agradecida por esses questionamentos que a geração Z trouxe pra gente em relação à importância que a gente precisa dar para um trabalho, no sentido de entender que ele não é o centro da nossa vida, e sim, ele é um meio. Enquanto liderança, o que eu sinto de dificuldade, justamente trabalhar com o pessoal que começou a trabalhar, entrou no mercado de trabalho durante a pandemia, assim, porque são modelos completamente distintos. E aí eu percebo que falta um pouco dessa compreensão das etiquetas corporativas, da conversa fiada, do quebra-gelo antes da reunião começar, do o famoso socialzinho, assim, que a gente faz. E assim, entendo que tem gente que real não curte, não quer participar desse socialzinho. Mas assim, será que vale a pena, tipo, cancelar o socialzinho só porque você não gosta? Tipo, é tão custoso assim, de verdade, o quebra-gelo? Porque eu acho que é importante, né? Uma vez que, assim, a gente ainda vai precisar trabalhar e interagir com gerações anteriores por bastante tempo, né? Porque a expectativa de vida só cresce, essas pessoas continuam fazendo parte da força de trabalho. Então, assim, será que não rola a gente manter isso? Acho que tem várias outras coisas que precisam ser questionadas e revistas, mas não acho que o social, o quebra-gelo ali, da gente, de fato, criar uma conexão com as pessoas com quem a gente trabalha, seja tão ruim assim. E eu falo isso porque eu percebo que parece que quanto mais jovem você é, menos disposto você tá a isso. A ligar a câmera para fazer uma reunião, contar como é que foi seu final de semana, é sempre, tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo. É tipo, poxa. Eles são práticos, né? Eles cresceram na era da velocidade. Eu acho que esse é um exemplo muito legal que você traz. De que eu vejo a geração Z olhando para isso e falando, tá, vamos logo começar com essa reunião. E 2, eles querem se conectar, eles querem falar sobre a vida, etc. Mas não o trabalho, porque o trabalho é só um trabalho. Os colegas de trabalho são colegas de trabalho. Ai, tô chateada. Não são amigos. Eu tava aqui pensando que uma cerimônia de casamento, hoje em dia, do millennial, metade é o povo do trabalho. Eu fico pensando na geração Z, não vai ter ninguém do trabalho. Porque são só os colegas do trabalho, entendeu? Tipo, a vida tá acontecendo lá fora. Eu não sei nem será que eles vão fazer cerimônia de casamento? Já começa por aí. Ah, vai. A instituição casamento é matrimônio para outro dia. Mas sim, vão. Mas é isso, assim, é o local, quando a gente fala o local que o trabalho ocupa, vem isso também. Aquelas relações, elas podem ser positivas e acontecendo, mas não dentro desses moldes, assim, de ficar
fazendo sala, de ficar pensando em hierarquia e etc. Eu ainda tenho um ponto, eu entendo, mas eu ainda tenho um ponto em relação a isso, porque eu percebo que isso acontece de uma forma meio desordenada, da maneira que a parte da conversa fiada, ou dessa intimidade, né, dessa construção de relacionamento mais profissional, né, mais direto, ele acontece quando é conveniente para essas pessoas. Porque em outras instâncias, eu também entendo e percebo a geração mais nova buscando nas suas lideranças, buscando que elas preencham papéis muito maternais, parentais, e que não cabe. No sentido de estressar compreensões que vão além do profissional, né? E que já entra no âmbito pessoal. Não sei se me fiz clara aqui. Bom, vou colocar um exemplo que eu vi esses dias, que eram vários prints, assim, de pessoas comentando sobre situações engraçadas que aconteceram no trabalho e falando especificamente desse conflito de gerações e aí não só da geração Z. Mas um que me pegou era um colega de trabalho que era da geração Z perguntando se com o retorno do escritório a empresa ia pagar o pet sitter para ficar com o pet dele. E aí, tipo, não vai, entendeu? Não vamos pagar o seu pet sitter pro seu pet, né? Porque não é o que cabe aqui. Então, ainda me parece que não tá muito bem definido o que eles querem de fato, o que se espera do trabalho. Porque se a gente vai ser, né, se a gente vai levar o profissional a ferro e fogo, e aí cortando essas interações interpessoais, de intimidade, não quero misturar o profissional com o pessoal, etc e tal, tá tudo certo. Mas então entenda que vai ser uma via de mão dupla, e não só quando ele é conveniente para uma das partes. É legal esse exemplo que você trouxe, que eu acho que vai para um caminho que é sobre o salário emocional, que é algo que a gente conversou há algumas semanas. Então, para esse grupo, o salário emocional, ele é tão importante ou até mais importante do que o salário, a remuneração ali em dinheiro. Que é esse alinhamento de valores que pode acontecer em pacote de benefícios, em valores compartilhados, o impacto que aquela empresa ou organização procura gerar, em qual setor. E aí, então, vem essa expectativa de a empresa ser um lugar também que vai proporcionar esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E aí, quando a pessoa fala aí sobre o pet sitter, o cuidador aí, como que é? Que ela pediu? Era um pet sitter, o babá de cachorro, né? A creche do cachorro. É isso, e aí tem aquele entendimento de se eu posso fazer o meu trabalho bem feito de casa, por que eu tenho que abrir mão de toda essa estrutura que eu tenho aqui para ir até lá? Isso eu concordo 100%. Não tô entrando no mérito de se precisa trabalhar online ou presencial. Mas o que eu tô colocando aqui é o entendimento que talvez essa geração busque trazer para as responsabilidades de uma empresa ou de uma liderança, quando de fato esse não é o papel, sabe? Eu acho que, como toda geração que está chegando, pessoas jovens que estão chegando no mercado de trabalho, tem muito que aprender e entender como se portar dentro daquele universo. Mas acho que tem espaço, sim. Eu ouço isso e, sinceramente, não acho tão absurdo, sabe? Tipo, eu fico, cara, eu acho que é um questionamento válido para se pensar. Inclusive, já vi outras vagas aí que tem licença maternidade e paternidade para quando você adota um bichinho. Você pode ficar 3 dias em casa. Ótimo, cara, gente. Perfeito, entendeu? E aí a gente cai até no assunto da diversidade, pensando em como que a geração Z, ela convida também a gente a romper com essas estruturas quadradinhas de como a gente tem que se portar dentro do trabalho, o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que entregar e qual que é o lugar que isso ocupa na nossa vida. Acho que ainda precisam comer muito arroz com feijão, realmente tenho algumas dúvidas aí que eu acho absurdas, mas também vejo valor e é isso, o papel deles é deixar a gente desconfortável. Estão fazendo bem, a gente está aqui discutindo se tem que ter a babá pro cachorro. Plantaram a sementinha. Eles estão cumprindo muito bem o papel. Mas eu acho que é um pessoal também que está muito mais preocupado já que eles querem tanto esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, é um pessoal que chega querendo ser mais colaborativo. Então, como eu te ajudo e te apoio, para a gente terminar isso rápido,
e viver a nossa vida, ao invés de eu ficar aqui, cada um fazendo o seu a todo momento. Não concorda? Acho que casos e casos, né? Não sei se dá pra gente colocar isso numa caixinha de uma geração, porque eu vejo isso acontecer com millennials também e com outras gerações também. Acho que depende. Aí eu acho que isso tem muito mais a ver com o indivíduo do que com a geração. Ah, mas tudo aqui tem, né? A gente tá tentando generalizar cuidadosamente. Mas não quer dizer que se você nasceu do ano tal até o ano tal, você vai ter toda… Vai dar o check em tudo, exato. Não. Acho que, assim, eu entendo que é notável, assim, a gente pode afirmar que existe uma preocupação muito grande com o coletivo. Isso em termos de discurso. Mas ainda me questiono sobre como está sendo colocado na prática. Vejo ainda muitos questionamentos, muitas cobranças, e que bom que elas existem. Acho que elas têm exatamente que ser feitas. E não é à toa que a gente vem mudando muita coisa na forma como a gente trabalha, na forma como a gente consome certas coisas. Mas eu ainda espero ansiosamente pelas propostas dessa geração. No sentido de ser uma troca, de ser uma via de duas mãos mesmo. Tipo, vocês estão questionando, a gente está realizando, mas agora eu também estou questionando aqui quais são as ações. E aí eu gostaria de ver o que essa geração está entregando na prática, sabe? De realizar uma coisa mais tangível, mais palpável, eu diria. É o desafio, né? Eles têm essas respostas? Um dia eles terão? Eu não sei. Eu acho que, na verdade, eu já sei. Eu vejo que a Lazy Girl Job é uma resposta a isso, assim. É começar a estabelecer limites. É chegar nesse confronto de falar, olha, eu vou vir em primeiro lugar, não esse trabalho. E aí, eu acho que é o desafio. Eu quero muito ver essa galera aí trabalhando em RH. Se candidatem pessoas. Agreguem a visão de vocês nesse lugar. Sim, eu acho que seria maravilhoso. E eu acho que é isso, eles estão forçando a gente, a nossa geração, a conseguir a modificar a nossa visão e a nossa cultura de trabalho para conseguir mantê-los, porque assim, eles estão chegando, gente. E não dá pra gente ficar agarrado ao que foi um dia. Então eles estão fazendo a gente pensar o tempo todo, a ressignificar algumas coisas. E a mudar também a forma como a gente tem encarado, e a gente tem vivido, a gente que não é da geração Z, tem vivido a nossa própria experiência de trabalho. Eu gosto, eu estou otimista. Olha, só posso dizer uma coisa, amigas e rivais. Geração Z provavelmente não vai pegar referência, mas de repente vocês podem procurar no TikTok, não sei se vai ter lá já, mas no Google tem. E é isso, gente, o nosso papel aqui enquanto geração anterior e o que vamos aprender com eles? E como, gente, se aliar a essa galera? É, lógico. Eu fico com essa reflexão, assim, eu acho que é um cenário positivo. Eu acho que ninguém tem resposta ainda, e nem espero que uma pessoa de 25, 26 anos tenha a resposta para os problemas do mundo. Graças a Deus que não, porque foi isso que cobraram da gente e a gente tá aqui tudo surtado. Então, geração Z, venha, estamos te esperando, queremos aprender. Vamos conversar. Eu só consigo pensar naquele gif do macaquinho que bate no peito e abraça o outro macaquinho que vem correndo. É isso. É assim que estamos para vocês, geração Z. Conte comigo para quase tudo. E vocês, gente, se identificaram ou não? Eu fiquei curiosa agora. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!